Olá, queridos alunos, tudo bem? Vou apresentar a vocês aqui hoje o conteúdo de independência da América Espanhola, ou seja, de colonização da Espanha. E, obviamente, ao estudar esse conteúdo, nós temos que entender por que ocorreu e o que facilitou esse processo, principalmente de independência dessas colônias. E, obviamente, o contexto é o mesmo contexto que levou à emancipação do Brasil, à independência do Brasil. Então, vamos pontuar aqui, obviamente, o contexto, que são as guerras napoleônicas, né? Nós vimos que Napoleão invadiu a Península Ibérica, a família real portuguesa ela transmigra para o Brasil e provoca alterações aqui no Brasil que vão levar a essa independência, ao contrário da colônia espanhola. A Espanha, até então, era aliada de Napoleão, e ao invadir a Península Ibérica, Napoleão, de certa forma, vai trair a Espanha, que era sua aliada, e vai depor o rei que estava lá governando. Então, olha que detalhe interessante. A família real vem para o Brasil e ela promove as mudanças, e no caso da Espanha, é uma ausência de poder que vai permitir essa emancipação política. Professor, mas por que a ausência de poder? Porque não haverá mais rei. Então, automaticamente, as colônias espanholas ou elas passam para a mão de Napoleão, ou elas se tornam independentes, porque não tem um poder central, que é a Espanha controlando. A Espanha não existe mais, ela foi absorvida pelo Império Napoleônico. Por isso, então, aqui, nesse contexto, as colônias começam um processo de independência da Espanha. Aquele exclusivo metropolitano, aquele controle da metrópole é quebrado aqui. Beleza? Então vamos ver o contexto. Quais outras coisas vão facilitar esse processo de emancipação? Aqui nós temos a primeira, que é o iluminismo. Obviamente, a burguesia, os comerciantes daqui vão querer um processo de fim do exclusivo metropolitano e vão aproveitar esse momento, aproveitar essa ausência do poder para inaugurar, então, o fim do exclusivo metropolitano, as ideias liberais de liberdade, igualdade e fraternidade, o antigo regime que já estava em crise com as guerras napoleônicas, ou seja, ninguém mais queria estar ligado a um rei absolutista, o fim do mercantilismo e o desejo de adotar o liberalismo econômico, o desenvolvimento do sistema liberal econômico, que nós já vimos, que aumenta a produção, né? E a influência principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, que desejavam, já estavam de olho nesse possível controle dessas áreas, desses mercados que estavam se abrindo agora. A mapa mostra as diversas colônias latino-americanas, as colônias espanholas e o processo de suas independências, né? Essas em 1810, lembrando que 1810, para você ter uma noção, é a abertura dos portos no Brasil, que já está ocorrendo a independência da Argentina, do Chile e do México. 1811, né, o Paraguai. E 1820, o Peru. O Brasil se torna independente, se a gente for fazer comparação aqui, em 1822. Beleza? E aí, quais são as causas principais? Que eu já apontei algumas, né? As guerras napoleônicas, que eu já expliquei e falei. O crescimento econômico colonial sem o exclusivo metropolitano. E aqui tem uma coisa interessante, entender a sociedade como é que estava. Você tem os chapetones, que são os fiéis à Espanha, que são os nobres, que é 1% da sociedade. Você tinha os filhos dos chapetones, que eram os crioulos, 13,5%, eles não eram mestiços, eles eram espanhóis, só que nascidos aqui na América, então eles têm uma identidade nacional com essa América. Os mestiços, que é 27,5%, e 58% índios e negros. Os negros aqui são ínfimos, muito pequenos o grupo, né? Você não tem um grupo grande aqui de negros trabalhando, mas indígenas. Então, obviamente, a revolta que acontece mais aqui na maioria das vezes são as revoltas indígenas, mais que negras. Beleza? E aí vai ter um conflito entre chapetones, né, os pais que controlam, e os filhos, né, os descendentes deles, os crioulos nascidos na América. Por quê, professor? Porque os crioulos que nasceram na América, eles não tinham direito a cargos igual aos nobres chapetones. Eles não poderiam ter altos cargos, eles não tinham controle político
da colônia. Eles eram abastados, ou seja, tinham muito dinheiro, eram ricos, mas não tinham o poder político, daí desejar esse poder político. Quem poderia ser um bispo, ou quem poderia ocupar altos cargos, era só os chapetones. Alguns crioulos conseguiam sim, mas muito poucos. Então a maioria desejava essa liberdade e desejava república. Por quê? A influência iluminista queria o liberalismo, queria uma constituição. Por que isso? Imagina, quem está mandando são chapetones. Agora os crioulos poderiam ter a oportunidade de ter uma nação própria deles, ou seja, um controle legal, adotando as ideias federalistas, as ideias liberais, isso seria possível. Então vamos lá. E aí, como é que vai acontecer então esse processo de independência? Através de diversas explosões revolucionárias dos crioulos e também dos indígenas. Os primeiros movimentos, que eram negros e indígenas, que são de 1780 a 1810, eles foram contidos pelos chapetones e crioulos. Isso mesmo. Mas, professor, os crioulos não queriam a independência também? Por que não ajuntaram-se com os nativos, né, e levaram a essa revolta de independência, né? Por que não? Porque eles poderiam aqui perder o poder para os indígenas. Então, o que eles fizeram? Ajuntaram com os chapetones e massacraram as revoltas indígenas. A mais famosa foi de Tupac Amaru, que era um descendente dos imperadores incas, né, que era escravo no período. E ele, então, incentivou diversas revoltas a acontecerem. Tanto os crioulos quanto os chapetones, então, massacraram esses movimentos. Qual que é o grande erro aqui, na minha visão, né, e a visão de alguns autores, dos chapetones e principalmente da colônia, da coroa espanhola? Os crioulos, por serem filhos, né, de chapetones, eles estudavam na Europa e tiveram também treinamento militar. Olha que grande perigo para quem quer manter a ordem de um lugar. Ele entregou aos nativos e pessoas, né, organizadas, treinamentos militares. Então os crioulos sofreram treinamento militar, estudaram, aprenderam as ideias liberais e isso levou a essas revoltas, né? A segunda onda revolucionária foi de 1810 a 1815, também não funcionaram, foram as rebeliões fracassadas, vamos falar sobre elas depois. E a segunda explosão revolucionária, ela acontece em 1816 e 1828, e essa funcionando muito bem, levando à independência desses lugares, né? Então você tem aqui, né, primeiro, vai ser a última parte da aula de hoje, que é os movimentos precursores, que são dos indígenas e dos negros, né? O contexto é as ideias liberais, o conflito entre crioulos e chapetones e a formação de juntas governativas dos próprios crioulos quando não se tem mais a metrópole controlando, não se tem mais a coroa espanhola em cima deles. Então eles precisam de juntas governativas e aí tem um conflito entre crioulos e chapetones para saber quem vai mandar. Nesse meio tempo, estoura também as revoltas indígenas, né? No vice-reino do Peru. Aí tem a imagem muito legal aí, vou colocar minha imagem para cá, um minutinho só. No vice-reino do Peru, a exploração da mão de obra indígena através da mita, vocês aprenderam isso no 7º ano. A mita é um trabalho servil, né, onde os nativos são obrigados a trabalhar nas minas de ouro e prata, e é um trabalho desumano, recebiam um salário irrisório para fazer isso, né, um pagamento irrisório. E aí o que acontece? Surge o Tupac Amaru, esse guerreiro, esse descendente dos antigos incas, desejando então restabelecer o reino dos incas. E aí tem uma frase famosa dele, né? Aqui não há mais cúmplices que eu e tu por opressor e eu por libertador, merecemos a morte. Então, em nome, né, da liberdade, eles enfrentaram os crioulos e os chapetones pela independência. E obviamente Tupac Amaru não resistiu porque o poder militar crioulo e chapetone era muito maior que o poder dos nativos, né? E ele foi preso então, e a punição dele foi a morte, amarrado em diversos cavalos e puxados, né? Pena de morte. Então para você ver como é que é sanguinário também esse movimento. Então, na próxima aula
nós iremos tratar os movimentos dos crioulos pela independência, tá? Aqui, então, nós trabalhamos os primeiros movimentos pela independência, trabalhamos, então, o contexto das guerras napoleônicas, as ideias liberais e por que os crioulos desejavam, e como a queda do rei na Espanha favoreceu esse movimento. Então, obrigado pela sua atenção, um grande beijo, Deus abençoe todos.